tema desta mensagem, agora sim, elimine os excessos. Eu quero falar um pouco, compartilhar realidades que eu tenho procurado viver. E o jugo de escravidão que o diabo nos acorrentou no passado, ele tem muitas vezes voltado nas vidas de muitos cristãos. Nós nos convertemos, entregamos nossa vida para Jesus, mas parece que algumas correntes, parece que é escravidão, ou seja, parece que nos aprisionar faz parte de uma estratégia constante do diabo, de continuar tentando nos impedir de avançar. O idioma, para mim, é como se fosse uma corrente que me impede de fluir naquela terra. E eu não sei qual é a corrente, ou qual é a circunstância, ou qual é o problema, ou qual é o desafio, eu não sei o que é que está te impedindo de fluir no melhor de Deus nessa terra. Jesus morreu na cruz do Calvário para vivermos uma vida em abundância. Um cristão deveria estar realmente vivendo uma vida de liberdade em Cristo, fluindo nas finanças, na família, na saúde, no ministério. Mas parece que o diabo continua com essa velha estratégia de trazer as suas correntes para nos aprisionar e nos impedir de ir ou de voarmos mais alto. Texto na palavra de Deus em Gálatas 5:1, quero que você abra. Gálatas 5, verso 1. Paulo estava falando com cristãos ali. Paulo não escreveu esse versículo para pessoas que não conheciam a Deus ou que não conheciam o Evangelho. E eu sei que até mesmo você, querido convidado que está aqui nessa noite, os pastores aqui são o pastor Márcio e Sônia, eu estou aqui hoje como convidada para pregar, mas eu quero falar para vocês que vocês estão aqui nesse ambiente, e eu sei que vocês já ouviram falar de Jesus, vocês já ouviram falar da palavra de Deus, mas eu sei que vocês conhecem muitos cristãos que não têm vivido uma liberdade em Jesus. Vocês têm conhecido muitos cristãos que têm dado um testemunho, ou seja, um péssimo testemunho nessa cidade. Mas esse texto, quando Paulo escreveu, ele estava falando com os crentes de uma cidade, e ele fala assim, olha, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo de escravidão. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. É incrível que Paulo fala assim, não se deixem submeter. E eu fico, queridos, pensando assim, não é o diabo, não são os problemas que vão te colocar debaixo de um jugo de escravidão. Aqui Paulo está falando, cuidado, para que vocês não se coloquem debaixo desse jugo. Se submeter, o que é submeter? Eu coloco a minha cabeça, a minha vida debaixo ali, ó. Eu me rendo. Se eu falar assim, quantos querem aqui então se submeter ao nome de Jesus? Venham aqui, eu vou levantar minhas mãos e você vai vir aqui, vai ficar debaixo das nossas mãos aqui orando. E o que o apóstolo Paulo está falando é, atenção, cuidado para que vocês não voltem, vocês não se submetam, vocês não se coloquem de novo debaixo de um jugo de escravidão, da estratégia do inimigo para derrotar a vida de vocês. Poderíamos falar da escravidão da mente, nós poderíamos falar, sabe, de vícios, poderíamos falar dessa lama desse mundo que tenta te arrastar para essa escravidão. Mas hoje eu quero falar de uma escravidão, de um excesso que pode destruir a tua vida. Eu quero falar sobre você eliminar o excesso de passado na sua vida. O que significa isso? Queridos, excesso é tudo que vai além do que é necessário. Tudo que excede. Hoje, os estudos, não é mesmo? Muitas pessoas hoje estão realmente procurando viver uma reeducação alimentar, estão procurando eliminar o excesso de peso, o excesso de trabalho, o excesso de estresse, o excesso de programa, de assistir televisão, de ficar na internet. Todo excesso é prejudicial. E o excesso de passado pode matar o teu presente e o teu futuro. Como assim, pastora Lisa?
Existem vários estudos na internet, e eu gosto muito desse tema, que fala sobre depressão. Na Europa, e principalmente na Suíça, muitos casos de suicídios por causa de depressão. Vocês sabem disso. E no Brasil, que não era uma coisa muito comum, parece que tem crescido muito a questão da depressão. Depressão entre crianças, adolescentes, jovens. Você sabe o que significa a palavra depressão? A palavra depressão vem do latim, significa pressionar para baixo ou para trás. A palavra depressão significa te empurrar ou para baixo ou te empurrar para trás. Não deixar você avançar. E eu não quero entrar em questões assim do estudo, né, com relação à depressão, mas eu quero falar que o excesso de passado na tua vida, a depressão, ela é muitas vezes esclarecida como esse excesso de todo o teu passado na tua vida, toda a preocupação com o passado te empurra para baixo e te puxa para trás. Não deixa você viver o presente, não deixa você viver o futuro. Depressão é excesso de passado. Ansiedade é excesso de futuro. E estresse é excesso de presente. Depressão é excesso de passado. Ansiedade é excesso de futuro. E estresse é excesso de presente. Todo excesso vai trazer enfermidade, vai trazer desânimo e escravidão. Depois, se você quiser ouvir a continuidade dessa mensagem, eu falo sobre o excesso de futuro e eu falo sobre os males do excesso do presente. Ou seja, eu falo sobre a ansiedade, eu falo também sobre o estresse. Eu devo pregar talvez em Magé ou em Jardim Esperança, não sei, mas eu acabei separando essa mensagem em 3 partes. O jugo de escravidão do passado, o jugo de escravidão do futuro e o jugo de escravidão do presente. E o cristão, ele tem vivido trazendo muito do passado, ou muito do futuro, preocupação, ansiedade pelo futuro, ou muito estresse do presente. Particularmente aqui para Cabo Frio, orando hoje, eu separei a palavra sobre esse excesso de passado, que gera depressão. Que tipo de passado tem gerado depressão, tem te empurrado para baixo e para trás? Bom, existe um passado chamado passado saudoso, passado bom. E você como cristão, e você como pessoa que está aqui, lembrar do passado, pensar nas histórias, pensar nas boas memórias, lembrar, quando eu era criança, lá em Mimoso do Sul, onde eu nasci. Quando eu era criança, eu brincava com as minhas primas. Existe um passado saudoso, um passado muito bom, que essas memórias são boas. Mas você viver o tempo todo agarrado a essas lembranças, pode sim te trazer depressão. Eu conheci uma professora que ela estava em profunda depressão, conversando com ela lá na Suíça. Por quê? Ela não conseguia ter expectativa nenhuma para o presente e futuro, porque ela vivia o tempo todo só olhando fotos e lembrando do passado. Ela já com seus quase 50 anos, ela ficava, porque na minha infância, porque a minha família, porque quando era assim, quando Cabo Frio, olha, quando eu vim para cá, olha, quando as crianças na escola, olha como era a educação antigamente. Hoje em dia está tudo brabo, mas antigamente era assim. E esse excesso dessas lembranças podem sim trazer um aprisionamento do presente, pode trazer uma angústia muito grande. Muitas vezes encontramos cristãos que falam assim conosco: todo dia eu fico pensando como eu era feliz na minha infância, hoje não é nada igual. Poxa, os meus filhos cresceram, não são mais os mesmos. Quando eu era jovem, isso aí não é para mim não, né, pastor Márcio? Quando eu era jovem, quando eu era criança, quando eu era solteiro, quando eu era usado por Deus. O excesso dessas lembranças o tempo todo esmagam o presente. E tem muita gente vivendo o passado aí, igual museu, não é mesmo? Agarrado a essas lembranças. Não consegue se alegrar nem com a casa que tem hoje. Não consegue se alegrar nem com o bem-estar que tem hoje, porque se agarra ao passado. Vamos continuar, né? Me demorei um pouquinho aqui. A palavra de Deus fala, querido, que o passado bom, o que nós devemos fazer com essas memórias, é trazer
trazer à memória o que pode me dar? Está lá em Lamentações 3:11. 3:21. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, o que a gente faz com o passado bom, queridos? A gente coloca em fotos, a gente coloca as fotos no HD, a gente coloca num álbum de fotos, quase ninguém hoje imprime, né, fotos. Estamos até hospedados na casa ali do Ralph e Natália, né, estão lá nos hospedando, e eu cheguei no quarto, tinham várias fotos, ela imprimiu várias fotos nossas, colocou lá, muito carinhoso, mas eu, para dizer a verdade, quase não imprimo também fotos, né, fica tudo lá no celular, e você passa para o computador, para o HD. Mas sim, queridos, as fotos é para você imprimir, colocar num álbum. O passado, as fotos, é para você fazer como fizemos aqui nos 25 anos, pastor Márcio, pastora Sônia, colocar no telão, não é mesmo? E lembrar os 25 anos de casados. Fotos, as memórias, é para isso. Mas aí você guarda lá. Você não pode fazer do seu passado um papel de parede aqui na sua mente, como no computador que você tem lá, ou na tela aí do seu celular. Você não pode fixar isso e não conseguir enxergar nada do presente. Queridos, tem muito crente vivendo o passado. Tem muito crente aprisionado por lembranças boas, até plausíveis, mas agarrado lá. Não consegue experimentar a alegria e a satisfação de nada do presente. Outro tipo de passado. O passado de culpa. Muitos cristãos que não conseguem se sentir liberados e perdoados pelo sangue de Jesus hoje. O diabo é especialista de te atacar com culpa pelo que aconteceu lá atrás. Ou seja, no passado distante, 10 anos, 15 anos, ou seja, semana passada, ou seja, ontem, ou seja, de hoje de manhã. Você não consegue nem aqui no louvor estender as suas mãos e adorar, por quê? O peso da culpa, da acusação, da condenação. Isso é especialidade do acusador do ser humano. O acusador, o seu acusador se chama Satanás, que diariamente se coloca diante do acusador dos irmãos, nos acusando, apontando o dedo para você. Você errou lá atrás? Sim, creio que sim. Você fez besteira, pisou na bola, arrebentou? Você feriu pessoas? Eu não sei o que aconteceu hoje de manhã, ou ontem, ou semana passada. Você arrebentou com a sua família, você arrebentou com a sua santidade, você se afastou de Deus. Coisas terríveis. Terríveis, sim, você fez. Mas a especialidade do diabo é você não conseguir experimentar o perdão, a graça e a liberdade em Jesus. Não conseguir receber o perdão de Jesus e se sentir perdoado. Estávamos no grupo familiar lá, que começamos de mulheres, de manhã, e a Franci me ajudando nesse grupo, quando uma mulher, a Suzane, ela está lá no grupo, e a Franci me ajudou com ela, e ela, debaixo de muita culpa do que ela viveu muitos anos atrás, não conseguindo receber Jesus, o perdão de Jesus, já cristã, mas não conseguindo viver a liberdade. E aí eu usei o exemplo para ela que eu quero usar para vocês, queridos. Imagina que você, infelizmente, não pagou uma conta numa loja e ficou endividado. Infelizmente, com toda essa crise. E você até gostaria de ter pago, mas infelizmente, ou talvez até você deixou para lá e não quis pagar. E hoje quase não, deve ser, é o meu celular que está tocando? Não, né? O fuso, né, está meio trocado, e agora já também pode ser o meu ali. Queridos, imagina, hoje quase não tem mais o credor que vai lá na porta da sua casa. Antigamente era mais assim, hoje vem, telefonam, né? Telefonam para todos os seus conhecidos, ou vem fugiu a palavra, ó, agora é o português, meu Deus, né? Ou vem a cobrança na sua casa, mas não tem nenhum credor batendo lá. Antigamente era mais presente isso. Eu lembro, certa vez, que uma situação, foram bater lá na casa onde eu morava, cobraram meu pai de uma conta que não estava paga. Muito, né? A gente fica envergonhado. Mas imagina que você não pagou, ou você se descuidou, e realmente aquela pessoa vem constantemente batendo, e você não consegue pagar. Você não consegue pagar aquela conta. Mas aparece uma pessoa usada por Deus que vai lá, quita toda a sua dívida e te dá um documento carimbado, pago, quitado.
E aí, aquele credor bate de novo. Você está me devendo, você está me devendo, você tem que me pagar. A culpa é sua, você deixou lá atrás. E aí, você pode, com certeza, levantar aquele documento e falar assim, olha, eu não devo mais nada. A minha dívida foi paga. Queridos, a cruz do Calvário, Jesus Cristo, pagou todo escrito de dívida contra a tua vida. Todos os seus erros, sejam os piores, seja morte, adultério, seja aborto, seja traição, seja você feriu pessoas, seja o que for, abandono, seja o que for que você fez de mal, amaldiçoando pessoas, todo escrito de dívida, Jesus pagou na cruz do Calvário por você. E o diabo, o acusador, vem te apontar, vem te cobrar, você tem que esfregar na cara dele. A minha dívida foi paga na cruz do Calvário. Eu pertenço a Jesus, eu me escondo atrás do nome dele, e você tem que bater em retirada. Amém? Mas tem muito crente que está vivendo a escravidão do passado, da culpa, e não se perdoa até hoje. Não consegue caminhar para frente, não consegue viver o presente, porque está agarrado na culpa do passado. Eu falei sim sobre cristãos que vivem aí sempre a lembrança do passado, mas tem cristãos que estão remoendo, doendo, adoecendo, apodrecendo por dentro, por causa da culpa do passado. Especialidade do diabo. Cristãos, como o apóstolo Paulo falou, presta atenção, fica ligado, não se submetam, não se coloquem debaixo de novo da escravidão, do jugo da escravidão. E o diabo quer te colocar debaixo desse jugo de escravidão. Você volta do Vida Vitoriosa, incendiado, você está aqui no culto e você quer tanto caminhar com Deus, e aí não consegue, e começa a vir a culpa. Tá vendo? Eu tentei, não consegui, tá vendo? É porque eu fui muito errada, é porque eu vacilei muito, porque eu sou muito errado na minha vida. Especialidade do diabo, trazer como um credor, tentar te esfregar na sua cara que você deve alguma coisa a ele, mas você não deve mais. Fala para o seu irmão, a tua dívida foi paga na cruz do Calvário. O apóstolo Paulo fala em Filipenses 3, 13 a 14. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Esquecendo-me, apagando tudo que fica para trás. É difícil esquecer, é verdade, mas através do sangue de Jesus, através da comunhão entre os irmãos e com a ajuda dos nossos irmãos uns com os outros, é possível esquecermos e ficar para trás tudo o que nós fizemos de errado e tudo que fizeram de errado por nós também. E prosseguirmos para o alvo, realmente, para o prêmio da soberana vocação. E a última parte que eu quero falar sobre realmente o jugo da escravidão, esse excesso de passado, é o passado de pecado e de prazer. Tudo o que você experimentou de lama desse mundo, e ainda continua batendo na sua porta, toda lembrança do passado, todo ato pecaminoso lá atrás, e você sabe, eu sou perdoado, eu recebo aí o sangue de Jesus na minha vida, mas todo o passado, que de vez em quando vem assim como um flash na sua mente. Eu quero falar para você, se você continuamente continua voltando o seu olhar para o passado, para pecados, para luxúria, para prazeres, isso realmente pode estagnar a sua vida. O pecado da mulher de Ló não foi que ela olhou para trás, para Sodoma e Gomorra, onde estava a luxúria, onde estavam pecados terríveis a ponto de Deus destruir aquelas duas cidades. O pecado dela não foi olhar, o pecado dela foi continuar. Essa palavra, quando Jesus alerta assim, olha, atentai-vos para a mulher de Ló. O que está dizendo ali? Que ela se demorou, ela não só olhou para trás, ela não fez isso assim não, ai meu Deus, ela fez assim, e parou, para olhar, para voltar para aquela lama de Sodoma e Gomorra. E o que aconteceu com ela? Ficou estagnada, virou uma estátua de sal. Não prosseguiu, não foi com a sua família. Então,
um passado de pecado, de prazeres, uma Sodoma e Gomorra na sua vida, se você se demora, se você volta para o teu passado e se coloca debaixo da escravidão, daquele tipo de lama de pecado, você vai virar uma estátua de sal em vida. Você vai estar andando por aí, mas o teu espírito vai estar morto, congelado. Ou estratégia do diabo, ou estratégia terrível do inimigo, de querer que a nossa juventude se transforme em estátua de sal e não ande, não prossiga, não prospere, não termine os seus cursos, não case dignamente, não tenha filhos na hora certa, ou estratégia do diabo de destruir os nossos adolescentes e jovens, transformá-los em estátuas de sal, ou estratégia do diabo de transformarem mulheres casadas em estátua de sal, a voltarem a pensar e voltarem para o passado, realmente voltando para a lama daquilo que viveu, os prazeres e a luxúria do passado. Ou estratégia do diabo de transformar homens de Deus, transformá-los realmente em estátua de sal, pararem de crescer espiritualmente, porque se voltaram para o pecado, voltaram a olhar para o pecado. E Jesus advertiu lá em Lucas 17, lembrai-vos, atentai-vos para a mulher de Ló. Não permita, queridos, elimine da sua lista lá de músicas seculares, elimine lá, sabe, de filmes, seriados, tudo aquilo que pode trazer um pequeno estalinho de lembrança do pecado lá do seu passado. Eu acho que vai precisar ligar o ar-condicionado aqui, me desacostumei com esse calor. Que eu sempre peço para desligar, né, que eu sempre senti frio, mas nesse aspecto, gente, que calor que tem feito aqui, né, em Cabo Frio. Glória a Deus por esse calor, porque eu passei muito frio. Estou reclamando, não. Benção. Você acha que o diabo desistiu de você? Você acha que o seu passaporte, a sua salvação para ir para o céu, o diabo parou, está satisfeito? Você acha que pelo fato de você estar casado, o diabo desistiu de você? Ou de você ter filhos? Você acha que pelo fato de você estar aqui dentro da igreja, o diabo desistiu de investir na sua vida? Ele quer te colocar debaixo de submissão de novo ao jugo de escravidão. E ele quer usar o passado bom, ele quer usar o passado de culpa, ele quer usar o passado de pecado, para te colocar debaixo de uma escravidão, para que você não avance, para que você não cresça. Ele continua com a estratégia de colocar corrente. Obrigado, pastor Márcio. Melhorou 1000 vezes. O que fazer com excesso de passado bom, eu já falei. Coloca no HD, faz fotos, faz um álbum de fotos, coloca lá no telão. Mas não viva só remoendo esse passado. Isso pode se tornar uma depressão na sua vida. O excesso de passado de culpa, eu já falei aqui, o que fazer? Coloque sentinelas na tua mente para te trazer realmente assim muito, te despertar para olhar para Jesus, para o futuro. Aceite o sangue de Jesus na sua vida, te lavando, te purificando. E o excesso de passado de pecado, enterre, queime. Não olhe para trás, fuja de Sodoma e Gomorra, desapareça, abra mão de tudo aquilo que te compromete. Uma vez eu orientei uma jovem. Pastora, muitas vezes eu tenho flashes, lembranças do passado de pecado lá atrás, de anos lá atrás. Ela já casada, ela já envolvida com o reino de Deus. Então eu tenho flashes lá de trás. Eu perguntei assim, o que você tem assistido ultimamente? Na internet, filmes, o que você tem assistido? Fala para mim, me dá uma lista aí, me dá uma playlist de tudo que você tem assistido. Porque hoje, seriados, não é nem mais novelas, não. A novela do crente agora é seriado, né? Vou lá fazer o download, chegar em casa, eu tenho que assistir, né? Qual o capítulo que essa semana está? Aí já está na temporada 20ª, começou na primeira, né? Cada temporada, 15, 16 episódios. Queridos, e eu comecei ali a ver aquela playlist, né? Quais eram os seriados, pelo nome, né? E eu fui perguntando, isso aqui, a história é sobre o quê? Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Querido, é claro, a gente vai enchendo a mente de lixo, vai trazendo a sensação, ou vão trazendo memórias da lama lá do passado. Cuidado com aquilo que você tem assistido. Eu sei que eu acho que não tem nenhuma vez que eu não tenha pregado aqui, que eu não tenha falado contra
seriados, novelas, filmes que não edificam, músicas que você ouve e traz a lembrança lá de trás, né? Cuidado, elimine, enterre, destrua, se desfaça daquilo que pode te contaminar. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Você, querido cristão, você, de alguma forma, em alguns momentos, você tem se colocado debaixo de um jugo de escravidão. Eu me coloco debaixo de um jugo de escravidão. Se eu lá na Suíça ficar todo o tempo, poxa, lá nos cultos, né? Poxa, mas no culto lá em Cabo Frio, na hora do louvor, as pessoas aplaudem. Puxa, lá em Cabo Frio. Claro que eu tenho boas lembranças, mas, queridos, eu tenho que lutar contra esse jugo de escravidão para eu não me submeter a isso e viver o que nós estamos vivendo lá. Uma conversão, uau, aleluia, vamos lá. Eu tenho que lutar como você para não entrar debaixo da culpa de coisas erradas que eu fiz lá atrás. Eu tenho que lutar como você para não trazer memória de pecados, de coisas que estavam lá atrás. Nós, pastores, somos feitos de carne e osso como você. Nós estamos na mesma batalha, na mesma guerra. Se você, como eu, quer ser e quer receber nessa noite força para vencer esse jugo de escravidão, para eliminar todo o passado da sua vida, e a gente nem falou sobre o presente, mas todo o passado que tem te aprisionado e tem te deprimido, te empurra para baixo, te empurra para trás. Toda essa depressão, seja no emocional, no espiritual, toda a depressão na área financeira, tudo que tem te empurrado para trás e para baixo, perdão meu português, tudo que tem te empurrado para baixo e para trás, toda essa depressão. Se você, como eu, está nessa guerra, eu quero te convidar você a ficar de pé nesse momento. Eu vou pedir, eles vão colocar uma canção ali em alemão, que nós temos cantado muito lá com a igreja. Pastora, eu não vou entender nada, mas só a melodia já vai te ajudar. A melodia dessa canção, a letra dessa canção fala que graça do trono vem sobre você para te libertar. A graça do trono vem sobre a tua vida, cristão, para te libertar. A graça de Deus vem para te liberar. Quero pedir para você não se retirar ainda, né, para você não sair, você aguardar. Nós vamos ter momentos aqui de oração, para arrebentar com essas correntes. E para você sair daqui com liberdade para viver uma vida em Jesus. Enquanto essa canção, você já pode deixar ela rodando. Nós cantamos muito com os adolescentes lá, cantamos com a igreja. E realmente, o resumo da letra dessa canção. A graça de Deus vem através de Jesus para te libertar, te transformar.